Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos começar mais uma série, a série do mês de agosto, que é a série chamada Terra Prometida. Muitos dizem que agosto é o mês do desgosto, mas na verdade eu tenho certeza que essa série vai ser uma bênção na tua vida. Se você acompanhar toda ela, Deus vai te falar, Deus vai te direcionar, Deus vai te instruir. E se você crê nisso, receba isso em nome de Jesus. E nós vamos falar nessa série sobre como acessar a Terra Prometida, sobre como funciona tudo que Deus faz antes, durante e depois para acessarmos a Terra Prometida e as promessas que Deus tem para mim e para a sua vida. Amém? Então, para a gente entender um pouco e refletir sobre isso, vamos começar na passagem mais famosa sobre a Terra Prometida, que está lá em Números, capítulo 14, versículo... Vamos começar do 27. Antes de começar a leitura, não esquece, se você ainda não é inscrito no canal, já clica aí no sininho, se inscreva para que todas as vezes que nós tivermos novas postagens você receba. E se você está vendo hoje o primeiro vídeo da série, você vai conseguir assistir na sequência bonitinho. Bora? Números 14, 27. Vamos lá. Assim diz a palavra de Deus. Este foi o relatório que deram a Moisés. Até entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruta que nele há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral, do mar Mediterrâneo e no Vale do Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram e disseram: não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós. Por aqui tá bom, eu acho que você conhece essa história, você provavelmente já ouviu falar nessa história, e essa história é a história dos 12 espias que foram enviados por Moisés quando eles estavam no deserto. Então, caso você não conheça esse contexto ainda, só para você entender um pouco melhor, o povo, nessa época, o povo hebreu, eles tinham acabado de sair do Egito, eles estavam escravizados no Egito, eles se libertaram daquilo, Deus libertou eles passaram pelo Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho, eles ficaram no deserto. Perdão, tinham o maná que caía todo dia, Deus direcionava eles através de colunas de fogo e, na prática, eles eram totalmente sustentados pelo Senhor naquela época, naquele deserto. Então eles estavam sim no deserto, mas depois do deserto eles já tinham uma promessa de Deus de que tinha uma terra prometida. E o grande ponto é, eles já tinham uma promessa. Então eles já sabiam qual era a promessa. Existia uma promessa de uma terra prometida que emanava leite e mel. Então todo mundo já esperava aquilo, só que as pessoas não sabiam quanto tempo levaria. Até que aproximadamente 2 anos depois que eles saíram do Egito, eles já estavam muito próximos daquilo, muito próximos da terra prometida, que era Canaã, só que por uma desobediência de Moisés e do povo, eles não entraram na terra prometida naquela época, e Deus fez com que eles esperassem para a próxima geração entrar. Então, 38 anos depois, ou seja, nessa época 2, depois mais 38, 40 anos no total no deserto, logo, só depois de 40 anos que eles realmente conseguiram acessar essa terra prometida. E nessa época eles vão fazer um reconhecimento, e quando eles vão fazer o reconhecimento dessa terra, Moisés manda 12 homens, um deles era Josué, outro era Caleb, os outros 10 você não vai nem ouvir falar direito na Bíblia, mas Josué, Caleb e mais 10 vão fazer o reconhecimento. Eles ficam 40 dias, voltam, e quando eles voltam, esse é o relatório que eu acabei de ler, que nós acabamos de ler. Então, o relatório era, 10 homens falaram que existiam gigantes, que era muito difícil, que tinham muitos povos diferentes, que eram muito poderosos, que eles eram muito fortificados, que era muito difícil guerrear contra eles. Mas Josué e Caleb, que viram a mesma coisa, acessaram a mesma coisa, eles já tinham uma visão totalmente diferente. Eles falavam: fiquem tranquilos, Deus vai nos libertar, Deus vai derrotar os nossos inimigos. Se Deus nos prometeu a terra prometida, por que estamos temendo? Então, no meio dessa situação, nós conseguimos enxergar que não basta acessar a promessa de Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje nesse primeiro vídeo da série Terra Prometida. Deus tem promessas para mim e para a sua vida. Deus tinha uma promessa para esse povo, mas não adianta saber qual é a promessa, acessar a promessa, mas quando a gente vê a promessa a gente fica com medo. Porque a grande verdade é, Deus tem muitas promessas para as nossas vidas, mas nada virá de mão beijada, porque Deus, mais do que ninguém, sabe reconhecer o valor de um processo.
Por isso que esse povo ficou 40 anos no deserto. Por isso que logo depois, quando eles estavam prestes a acessar, Deus fez com que eles dessem mais uma voltinha no deserto. Então, se nós estamos prontos para acessar, nós vamos acessar, mas além de acessar, a gente precisa entender o poder de Deus no meio dos desafios que a gente vai ver na Terra Prometida. Porque não é porque a Terra é prometida que quer dizer que não vai ter desafio. Não é porque mana leite e mel que não vai ter desafio, que não vai ter gigante, que não vai ter tribulação, que não vai ter problema. Jesus, quando veio em seu ministério, ele nos garantiu: na Terra teremos tribulações, mas diante dessas tribulações, fiquem tranquilos, porque eu venci o mundo. Assim disse Jesus. Então, se Jesus nos garantiu isso, se o povo nessa época nos mostra através da história de Josué e Caleb, por que quando a gente acessa a Terra Prometida, a gente acha, primeiro, que vai ser fácil, e segundo, quando a gente vê um gigante, a gente se amedronta? Por que, eu te pergunto? E é normal nós, às vezes, termos medo. A questão não é o medo, a questão é quem garante a vitória. Porque se a gente acha que uma vitória na nossa vida, seja na área profissional, financeira, material, amorosa, no casamento, na família, depende apenas da nossa força, do nosso intelecto ou do nosso entendimento, a maioria das vezes, sim, nós vamos falhar. Mas quando a gente entende que as nossas guerras estão nas mãos de Deus, nós entregamos os nossos caminhos a Ele, como diz em Salmos 37, entregue os seus caminhos ao Senhor e Ele agirá. Quando nós entregamos os nossos caminhos na mão de Deus, Ele age. E Ele nos garante não apenas acessar a promessa, mas Ele nos dá a visão da promessa. A visão da promessa precisa ser uma visão muito clara, porque senão você vai acessar a Terra Prometida e você vai ter a mesma visão que esses 10 espias, diferente de Josué e Caleb, que enxergaram gigantes ao invés de enxergar a vitória que Deus já tinha garantido. Assim como Davi, por exemplo, quando estava de frente daquele gigante, ele enxergou um gigante, ele sabia o tamanho do problema, mas ele reconhecia o tamanho do Deus, que era muito maior do que o problema. Então, a grande visão da Terra Prometida é enxergar que o que Deus prometeu é muito maior do que a terra. Não tem a ver com a Terra Prometida, tem a ver com quem fez a promessa. Porque quem fez a promessa é muito maior do que a terra, é muito maior do que o que nela há, é muito maior do que as pessoas e o povo que nela habita. Ele garantiu a vitória muito antes de prometer a promessa. Essa é a grande magia, entre aspas, de você viver de fato entregando a tua vida com Deus. Quando eu falo magia, entenda, por favor, no ponto de vista de... É o místico por trás, que você não consegue, às vezes, entender racionalmente, mas é o que você entrega, e quando você entrega de corpo, alma e espírito, espiritualmente você vive o extraordinário de Deus. Amém? Então, para que você consiga, de fato, viver, acessar e ver a promessa de Deus, não basta apenas pedir, não basta apenas acessar com os olhos naturais. Você precisa pedir para Deus te mostrar com os olhos espirituais. E quando você vê a promessa, não enxergue apenas o tamanho dos gigantes que aparecem entre você e a promessa, mas confie em quem te prometeu. Deus te prometeu. E se Deus te prometeu, é Ele quem garante. Não tem a ver com a sua força, não tem a ver com o tamanho do gigante, não tem a ver nem mesmo com a terra, que é a própria promessa. Tem a ver com o poder de quem te prometeu. Amém? Então é sobre esse caminho que a gente vai percorrer, que a gente vai caminhar durante essa série para entender como acessar a Terra Prometida. Hoje a gente entendeu como visualizar no momento que a gente está reconhecendo a promessa de Deus. Nos próximos vídeos nós vamos dar sequência nessa série para entender não apenas como acessar, não apenas como reconhecer, mas também como desafiar, como guerrear contra esse gigante e como acessar e tomar posse de todas as promessas que Deus tem para mim e para a tua vida. Amém? Vamos orar para a gente finalizar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos por ter liberto aquele povo do deserto e ter conduzido aquele povo para a terra prometida, Pai. Nós declaramos, Senhor, que todas as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas serão acessadas, Pai, pelo teu discernimento que o Senhor nos dá, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, entregamos nossa vida a Ti e te pedimos, nos conduz, nos instrui até a terra prometida que o Senhor tem para nós. Decidimos não confiar, Pai, apenas em nós mesmos, muito menos na promessa, mas sim no Senhor que nos prometeu. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amados. Até semana que vem.